Eu quero ler para você um texto primeiro, antes de nós irmos para o texto que eu quero estar esboçando com você. Eu vou esboçar o capítulo 1 de Lucas para você que quer ir para lá. Mas antes eu quero ler para você um capítulo 3 de Apocalipse. Alguns versículos que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Porque não vou falar pela primeira vez, mas o Senhor, Ele trouxe à minha memória esse texto sobre ali o anjo, Jesus escrevendo para as igrejas do Novo Testamento, para o anjo da igreja, e para essa igreja ele escreve algo interessante. Ele fala que essa igreja está morna. E eu quero ver por que essa igreja está morna. E eu quero ler para você o texto, porque eu não quero assumir que você conhece o texto. Então eu vou ler o versículo 14 ao 22 para você, que diz assim, capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, ele falando para João, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Eu conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Eu gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, eu sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí, para uma pessoa que vira para Jesus e fala, eu sou rico e não preciso de mais nada, ele fala, peraí, deixa eu citar só algumas coisinhas aqui. Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Dou a você este conselho. É lógico, ele não vai apontar sem dar um conselho. Ele diz, compre de mim um ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre também roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio, para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aquele que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono, porque eu também venci e me assentei com o Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Digo amém aí? Vamos orar agora de novo? Senhor Jesus, obrigado por a tua palavra. Nós poderíamos fechar aqui e ir embora, mas nós cremos que o Senhor tem muito a falar através do que nós lemos aqui. Eu te peço, ó Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo venha estar neste momento blindando a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos viajar nos nossos afazeres e nas nossas preocupações e esquecer de o que está acontecendo nesse ambiente. Nos faça presente aqui, corpo, alma e espírito, para que a gente venha aprender da tua palavra, Pai, que ela é viva e ela tem poder de transformar. Assim eu oro em gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos aqui fala de uma igreja morna, uma igreja que não está fria e é uma igreja que não está quente. E o que nós podemos ver nessa igreja aqui é que existe santidade nela. E o Espírito Santo bradou forte ao meu coração enquanto eu li esse texto, enquanto eu preparava essa mensagem, que santidade não basta. A santidade, ela, sem a busca, você acaba ficando morno. Você já viu alguém que não tem defeito nenhum, ou seja, como esse texto que nós lemos aqui, ah não, eu sou perfeito, eu sou feliz, eu não preciso de mais nada. Essa pessoa ela começa a viver uma vida tão confortável que ela pensa que ela não precisa das pessoas. Até cair o dia mal. Graças a Deus que a velha natureza, a carne, você tem que lutar com ela. Sabe por quê? Porque o santo, ou os santarrões, né, fariseus e os mestres da lei, eles recusaram Jesus, eles negaram reconhecer o Messias porque eles se achavam
que aquele que cumpre toda a lei, ele é santo. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos algo, que o avivamento não é promovido por santidade, mas por busca intensa. A igreja não pode viver apenas em santidade. Viver sem pecar, não vivo no pecado, pastor. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço outras coisas. Eu só sirvo ao Senhor, vou para casa, vou para o meu trabalho, pago minhas contas. Eu sou um cara direito. Amém, é o primeiro passo. Porque se nós ficarmos aí, nós entramos na zona de conforto, e aí eu e você começamos a estagnar na fé. Estagnar na fé é aquela pessoa que quando alguém até chama para ir para a igreja, fala assim, não, já está tudo bem, para que eu vou na igreja? Perder meu tempo na igreja? Então hoje nós vamos finalizar essa série sobre família, e esse mês inteiro nós falamos sobre família, mas hoje o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos sobre as famílias que precisam de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, como família biológica e como família da fé. Você acredita nisso ou não? Glórias. Então o tema de hoje, para você que gosta de anotar, é uma família avivada. Porque uma família avivada, ela não é perfeita, mas ela é rendida. A família avivada é aquela família que continua buscando a presença do Senhor, mesmo quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai mal, é fácil falar, agora é só oração. Não deveria ser só oração quando está num leito do hospital, quando está com a cabeça doendo, quando perdeu um ente querido. Deveria ser só oração o tempo todo. Então, por isso que nós vemos que nem todos que prosperam estão prontos para viver uma vida com Deus, porque a maioria dos que prosperam acha que não precisa de ninguém, não precisa de nada e acaba saindo dos caminhos do Senhor. E o avivamento, ele começa no lar, estou falando de uma família cristã. O avivamento, ele começa no lar, o lar precisa criar ali um altar de adoração, e aí aquilo espalha na igreja e espalha na sociedade. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmã Silvana? Nós estamos querendo levantar um altar na igreja, e aí dentro de casa nós não edificamos um altar. Tem que começar de casa, e aí quando você chega na igreja fica mais fácil. Mas aí, quando a gente chega na igreja querendo construir algo que nós não estamos construindo lá fora, a gente acha que é a igreja que é ruim. Não é a igreja que é ruim, não é o louvor que é ruim, não é o pastor que é ruim. Às vezes tem uns pastor que é ruim mesmo. Mas o problema não está aí. O problema está que nós queremos que 1h30 no domingo cure os nossos dias da semana. E não é assim, nós precisamos levantar um altar. E não é um altar físico, porque no Antigo Testamento, onde existe... E o que significa o altar? É você edificar um lugar onde ali foi manifesta a presença do Senhor. Se na sua casa manifesta a presença de Deus, precisa ali construir um altar para que aquilo ali continue. Não é só quando tiver o GPS, o grupo pequeno na sua casa. O altar espiritual no lar, ele faz com que a presença de Deus, ela reine ali. Eu amo quando alguém vai na minha casa e essa pessoa chega lá e fala, nossa, que ambiente agradável. Não é porque as plantas da minha esposa estão lá bonitinha, não é porque está cheirando, não é porque está limpo, é porque o ambiente carrega a presença de Deus. Os nossos lares precisam da presença do Senhor. Esse texto que nós vamos ler hoje, em Lucas no capítulo 1, se você está aí, fala de um lar avivado. Por que esse lar foi avivado? Porque não faltavam essas coisas que nós vamos falar aqui. Nós vivemos um período da história que existe muitas pessoas que já perderam o costume de sacrificar por amor. E aí acha que o amor está acabando. Nós desejamos que tudo funcione da forma que nós queremos, mas nós não gostamos de mudança e nem de opinião contrária. Se alguém tem uma opinião contrária, essa pessoa levanta a arma. Você quer ver se alguém está pronto para crescer? Vá contra ele. Se você for contra aquela pessoa e ela continuar sendo seu amigo e não afastar de você, aquela pessoa está pronta para crescer. Então, o exemplo que nós temos aqui no Novo Testamento de alguém que sacrificou, consagrou, adorou ao Senhor, é dessa família, ou desse casal que depois teve um filho, que é Zacarias e Isabel.
Zacarias e Isabel, se você não conhece a história desse casal, eles foram responsáveis por trazer João Batista à vida. João Batista foi aquele que foi responsável por preparar o caminho para Jesus. E nós vamos ler aqui o versículo 6 e 7 do capítulo 1, e aí a gente conversa um pouquinho mais. Olha o que a palavra de Deus diz. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Tanto Zacarias quanto a esposa era justo aos olhos de Deus. Mantinham a santidade. Você vê que eles já tinham santidade. Mas o que a gente falou no início? Santidade não é o suficiente. Eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, olha aí, nem nada é perfeito. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Imagine só, você viver obedecendo os mandamentos do Senhor, e ainda assim você ser estéril. Ainda assim você não alcançar aquilo que você quer. Você vê todo mundo sendo abençoado e você fala assim, por que não acontece comigo? Então a primeira coisa que eu aprendo com essa família é que a fidelidade a Deus não pode depender das circunstâncias externas. Porque tem gente que consagra um carro quando compra e depois some da igreja. Tem gente que vem aqui agradecer porque aconteceu algo na vida e depois desaparece. Então, quando nós olhamos para essa história, é muito lindo o que acontece com a vida de Zacarias, porque Zacarias, ele foi o primeiro sacerdote da linhagem de Arão a ser estabelecido em Israel como o sumo sacerdote ali para oferecer os sacrifícios. Porque lembra que aqui é antes de Jesus, então ainda existia o sacrifício do animal sendo levado dentro do templo, e ali o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer ali o sacrifício. E Zacarias, ele não deixou com que as suas frustrações pessoais fizessem ele negligenciar a sua responsabilidade no reino. Até quando a gente vai ameaçar o reino por causa dos nossos desafios pessoais? Aqui não tem pessoa assim, mas talvez você conheça alguém assim. De que a pessoa fala assim, desculpe, não conte comigo essa semana, porque eu estou muito chateado e eu não vou na igreja. Isso é uma ameaça para a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se eu sirvo no ministério, eu tenho uma responsabilidade de servir ao Senhor. Se eu não sirvo no ministério, porque às vezes a gente olha e fala assim, não sirvo mesmo, então se eu não for na igreja não tem problema. Você tem o dever, a responsabilidade de manter a sua vida espiritual ativa na casa do Senhor. Aí sabe o que acontece? Nós queremos o fogo do avivamento, nós queremos ver o Senhor trabalhar nas nossas vidas, nós queremos ver a cura, nós queremos ver as conquistas, testemunhar, mas na verdade o fogo do avivamento precisa quebrar a fragilidade da nossa geração. O fogo do Senhor ele precisa começar a quebrar a nossa fragilidade, que nós somos muito frágeis. Nós ficamos chateados com qualquer coisa. É só eu? Alguém aqui fica chateado? Mas eu e você, nós precisamos entender um pouquinho mais a fundo o que a palavra de Deus nos diz sobre o que é ser servo. A palavra servo é uma palavra que ela nos deixa mais tranquilo, mas na verdade é escravo. Você é escravo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. E aí, se eu pensar dessa forma, ninguém mais tem poder para me chatear. Porque a cruz pagou o preço por mim e ninguém mais pode me tirar dessa posição de filho. Então, se eu olho para a minha vida, eu olho para as acusações que vêm contra mim, eu olho para as pessoas falando a meu respeito, se eu dar ouvido a tudo isso, eu vou negar aquele que me salvou. Como nega Jesus? Negando as nossas responsabilidades no reino. Zacarias, ele tinha uma vida dedicada ao Senhor. Olha o versículo 8 ao 10. O versículo 8 ao 10, olha o que diz. Certa vez, estando a serviço em seu grupo ali, Zacarias, ele servia como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Marca a palavra incenso, você que tem a Bíblia de papel.
Quando chegou a hora de oferecer o incenso, o povo estava todo orando lá fora. Ele podia entrar ali. Note que ele foi escolhido para entrar no templo e oferecer incenso. A função do sacrifício de incenso aqui era oferecer orações de intercessão ao Senhor em favor do povo. E aqui começa a afiar a nossa família que precisa ser avivada. Porque como é que eu vou ficar intercedendo para um povo? Como é que eu vou ficar pedindo para perdão do pecado do povo? Como é que eu vou pedir para a sua vida se na minha vida as necessidades não estão sendo atendidas? Será que você pode servir ao Senhor sem receber a bênção? Porque eu já orei por tanta pessoa que já pegou o green card, meu irmão. E o meu está esperando até hoje. Esse egocentrismo que tem que sair de dentro de nós, porque até na vida com Deus, até na oração, existe pessoas que precisam largar o egocentrismo, que é a pessoa chegar para você e falar assim: ora pelo meu casamento está assim, assim, assado. Aí o seu casamento está pior. Aí você pensa: eu não tenho direito de orar por você, porque o meu casamento também precisa de ajuda. Não. Se a pessoa te pediu para orar por ela, esqueça do que você está vivendo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Porque enquanto você está intercedendo por alguém, o Espírito Santo olha para você e fala assim: esse aí, ele está fazendo a minha obra independente da forma que ele está vivendo. Então, quer saber? Eu vou responder a oração dele, mas eu também vou atender o pedido dele. Porque eu sei que o coração dele precisa de transformação. Enquanto eu faço a obra, Deus faz a obra. Eu vou repetir que você perdeu. Enquanto eu faço a obra dele, ele faz a obra em mim. Então não tem dessa de eu vou tirar um tempo para mim, pastor. Porque eu preciso de um tempo, eu vou deixar de servir, vou abandonar, eu quero entregar o ministério tal, quero entregar o ministério tal. Não, antes disso, entenda, enquanto você serve, ele trabalha para você. Zacarias entendeu isso, que as respostas para a necessidade dele era encontrada em um serviço e não em uma conquista, porque senão ele ia falar: não, eu estou aqui orando pelas pessoas, tem lá de fora a pessoa até pedindo para filho. Filho, eu aqui velho, não tenho nenhum filho, e o Senhor vem pedir para mim entrar aqui e oferecer sacrifício para as pessoas. Não, ele cumpriu a sua responsabilidade. Enquanto ele servia, o Senhor ouvia as orações dele. Deus está ouvindo o seu coração. Não pare de sacrificar. Olha o versículo 13. O anjo disse, porque agora Zacarias está lá dentro, e aí um anjo aparece para ele. E não é qualquer anjo. O anjo Gabriel aparece para ele aqui e fala: olha, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome ele de João. Olha só, a sua oração foi ouvida. Fala para alguém: a sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Enquanto ele servia, Deus preparava já algo para ele. Sabe por que está demorando? É porque Deus está caprichando. Você já ouviu isso aí? Quando demora é porque Deus está caprichando. E às vezes nós estamos olhando e falando: mas até agora, por que não acontece na minha vida? Deus está caprichando. Quando acontecer, até o nome Deus vai dar. Isso aqui é profético para alguém. Quando acontecer, até o nome Deus vai dar. Ah, mas eu quero abrir um negócio. Não vai abrir um negócio enquanto Deus não te der o nome. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: quando acontecer, até o nome eu vou colocar. Zacarias estava a vida inteira esperando por um filho, e aí agora no final da sua vida, talvez ele já estava sem esperança, e aí o que acontece? O Senhor responde, ele fala: Zacarias, a sua oração foi atendida. Zacarias e Isabel, eles esperaram por todos esses anos aqui, mas a fidelidade do Senhor mostrou como uma resposta imediata na vida dele. Quando Deus responde, é imediato. É imediato. Porque quando João Batista nasce e cumpre ali o propósito divino na vida dele, por que João Batista cumpriu o propósito divino na vida dele? Porque os pais já estavam preparados. A casa precisa ser avivada. Hoje nós temos filhos
que às vezes procuram ajuda para os pais, porque os pais eram para estar sendo exemplo e os pais não estão sendo exemplo para os filhos. Nós estamos invertendo as coisas. Eu que sou pai, você que é mãe, ou vai ser pai, vai ser mãe um dia, você tem que entender que você nasceu para ser preparado para preparar alguém. Não é só a sua vidinha, não é só a minha vidinha. Nós estamos aqui para preparar alguém. Eu espero que as pessoas que estão ao seu redor possam olhar para você e falar assim, não, ali está uma pessoa que eu posso pedir oração, ali está uma pessoa que eu posso confiar, ali está uma pessoa que está comigo, ali está uma pessoa verdadeira, ali está uma pessoa fiel. Mas não pare de sacrificar. Porque tem muitos que falam assim, ah não, pastor, você está falando de casar, avivar nossa casa, mas já acabou o amor lá em casa. Não acabou o amor. O amor não acaba. Sabe o que acabou? A disponibilidade de sacrificar. Amor é sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Sacrificou. Então não fala que você está amando, pastor. Está amando nada, está sacrificando o quê? Namorado que namora e fala que namora, mas não sacrifica a carne para manter a santidade, isso aí não é amor. Aleluias. Deus falou para os que não são casados agora. Casal que o homem fala, não, mas eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas coisas. Acabou esse negócio de minhas coisas. É nosso, é nós. E você não faz porque você está sentindo de fazer, é porque é a sua responsabilidade. Eu não pago as contas porque eu sinto de pagar as contas lá em casa. É porque é a minha responsabilidade. Eita glória, isso aí. Eu não amo a minha esposa porque ela está fazendo algo para mim. Eu amo a minha esposa porque eu decidi amar ela. Você e eu, nós precisamos entender que o amor não pode ser classificado como um sentimento. Porque se for um sentimento, um dia você está amando, um dia você está odiando, um dia você está querendo matar, o outro dia você está querendo beijar. E assim não tem como nós vivemos assim. É preciso sacrificar e é preciso entender algo também, de consagrar. O que nós fizemos aqui é um ato profético. Ah, o que eu vou caçar lá na frente para orar pela minha aliança? Você não sabe o que isso significa no mundo espiritual. Você está consagrando ao Senhor, na casa do Senhor, o seu casamento. Olha o versículo 15, vamos voltar para o texto. O versículo 15 aqui fala sobre a consagração de João Batista. Porque no versículo 15 diz assim, olha, pois ele será grande aos olhos do Senhor, isso é a instrução do anjo, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então João, ele foi separado, chamado especialmente para preparar um caminho, mas os seus pais estavam sendo preparados. Seus pais aqui, eles estavam já recebendo instrução para, então, fazer com que o seu filho viesse cumprir a missão. Não seja um empecilho no caminho daquele que vai vir depois de você. A família avivada, ela precisa preparar o caminho para outros. Então, aqui o que nós olhamos é a necessidade do sacrifício, mas a necessidade da consagração. Nós queremos ver avivamento dentro das nossas casas, mas nós não queremos sacrificar mais. Nós não queremos consagrar mais ao Senhor. Ame porque é o seu papel. Faça porque você é uma pessoa do bem, não porque a pessoa merece. Dedique ao Senhor porque Ele é tudo para você. Consagre a vida a Deus porque Ele é aquele que merece tudo, pois tudo vem dEle, tudo é para Ele. Nós temos que fazer por Deus e não pelas pessoas. Se eu servir a igreja por causa de um homem, eu vou servir por um tempo. Está determinado o período do meu serviço no reino. Agora, quando eu sirvo ao Senhor, eu sirvo até a volta dele. Zacarias, ele esperou tanto tempo que agora ele nem acreditava no que estava acontecendo. Olha o versículo 18 ao 20, porque aqui agora ele pergunta ao anjo, ele fala, peraí, deixa eu fazer uma questão aqui. Deixa eu perguntar o que está acontecendo aqui. Será que isso é verdade mesmo? Eu estou tendo ilusão já. Ele diz, olha, como posso ter certeza disso?
Pois eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Hoje até o pastor Larry falou sobre isso. Ele falou que Zacarias ele era um cara sábio para falar com a mulher. Ele fala que ele é velho, mas a mulher ele fala que ela é de idade avançada. A mulher não é velha. O anjo respondeu: eu sou Gabriel e eu estou sempre na presença do Senhor. Eu fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora, você tem uma consequência, porque você duvidou. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo devido. Ficou mudo por um ano, por quase um ano, né, 9 meses, por causa da sua incredulidade. Como assim que é um cara que serve ao Senhor, é um cara que está lá dentro da casa de Deus, passou a palavra incredulidade aqui, ela não serve para Zacarias, porque Zacarias era um homem de Deus, mas se tornou incrédulo diante de algo que o Senhor tinha liberado. Note isso, toda vez que o Senhor liberar uma palavra para nós, e nós duvidarmos do que Ele falou, você não vai talvez ficar mudo, mas uma consequência vai haver. Porque quando nós olhamos aqui, ele ficou incrédulo porque ele viu que o impossível estava prestes a acontecer. Tem gente que tem fé até ver que as coisas vão acontecer. Aí quando vai acontecer, duvida. Porque é necessário um passo de fé. Imagina só esse homem. Por que ele duvidou? Eu fiquei pensando, por que Zacarias duvidou? Talvez porque ele pensou assim, como que eu vou falar isso para minha senhora lá em casa? Vou chegar lá, eu com, sei lá, talvez ele tinha mais de 80 anos. Falar, Isabel, faz um cafezinho para nós aí que a gente precisa conversar. E eu fiquei pensando, por que Zacarias ele duvidou? E às vezes acontece isso com a gente. A gente fala assim, não, isso é impossível, eu não vou acreditar. Às vezes o Senhor libera palavras para nós que já está formado no mundo espiritual, mas no natural é tão impossível de atender que nós olhamos e falamos assim, isso é impossível acontecer na minha vida. Ele sabia clamar pelas pessoas, mas faltava fé para acreditar no que acontecia na sua própria vida. Ele sabia clamar no templo, mas quando era para acreditar que era para acontecer na vida dele, ele não conseguia acreditar. Ele acreditava que as pessoas podiam receber o perdão, ele levando o sacrifício lá dentro. Mas agora, que era para acreditar que uma bênção estava prestes para chegar na sua casa, ele duvidava. Ele mereceu ou não mereceu ficar mudo? Mereceu, porque um anjo que fica na presença de Deus aparece para ele e aí fala assim, agora vai acontecer aquilo que você tanto esperou. A sua oração foi atendida, é sinal que ele orava muito por isso. Não é que, não, Senhor, eu já estou velho, não quero. Não, ele orava por isso. E às vezes, sabe o que acontece? Nós oramos pela nossa família, mas lá no fundo a gente pensa assim, é impossível que eles peste converter. Nós oramos pelos nossos filhos, mas a gente fala assim, lá no fundo a gente sabe assim, estou até orando, mas é impossível, que menino não tem jeito não. Às vezes nós oramos por transformação de vida, por nossos relacionamentos ficarem bem, mas lá no fundo a gente pensa assim, estou até orando, coloca na presença de Deus. Você já ouviu alguém que fala assim, ore por mim, mas na verdade ela nem acredita na oração? Ora pelo meu casamento. Mas lá no fundo ela pensa assim, mas eu sei que é impossível meu esposo converter. É o que estava acontecendo com Zacarias. Quando se tratou da sua própria vida, ele duvidou do que podia acontecer. A promessa, ela requer fé. E a conquista, ela requer adoração e não dúvida. Não murmuração. Naquele momento era para ele se dobrar e adorar ao Senhor. Falar como fez Maria, que assim seja na tua serva, como o Senhor liberou. Maria não ficou muda, porque ela soube receber a bênção. Olha o versículo 62 agora e 64. 62 ao 64. A palavra de Deus diz assim, então fizeram sinais Então
fizeram sinais ao pai do menino. Olha aqui, já está lá no dia em que João Batista nasce. E Zacarias está mudo aqui por 9 meses. E aí agora eles fazem sinais ali para o pai do menino, já tinha aprendido até falar a língua, né? E aí ele faz sinais para o pai do menino para saber qual o nome que ele queria colocar. Ele pediu uma tabuinha e aí, para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele será João. E imediatamente a sua boca abriu, a sua língua se soltou e ele começou a fazer o quê? Fazer o que era para ter feito lá atrás. Tem gente que perde tempo porque demora a descobrir o que era para ser feito. Quando ele fala assim, o nome dele será João, ele não está apenas colocando o nome num filho, ele está falando o que o anjo falou. O anjo falou, o nome dele será João, então ele está acreditando agora, Jefferson. Ele fala, eu acredito naquilo que o anjo falou, eu sofri a consequência, por isso que às vezes é importante aquele tapa da vida em você e em mim, para a gente acordar e falar, nossa, eu errei, eu machuquei, mas agora eu entendi que eu não quero viver mais isso. Aí sabe o que ele faz? O nome dele será João. Imediatamente a vida dele se consertou, a voz voltou, tudo voltou. Às vezes tudo que precisa é sair da nossa boca reverência. Reverência com a palavra de Deus, reverência com as coisas de Deus. Zacarias só pôde contar o testemunho depois que o milagre aconteceu. Imagina esse testemunho entalado na boca dele e ele não conseguia contar por causa de incredulidade. Prepare-se para contar o seu milagre, ao invés de duvidar. Prepare para contar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, antes de duvidar. Se é a palavra de Deus, porque enquanto eu prego, o Senhor vai ministrando ao seu coração. E aí ele vai falando e às vezes a gente fica incrédulo, né? Isso foi... O pastor nem falou isso, mas veio no meu coração. Será que é verdade? Ei, guarde essa palavra no seu coração. Porque quando nós olhamos para o texto aqui, Zacarias, que havia ficado mudo por um tempo, ele agora, porque reconheceu a promessa, ele volta a adorar publicamente. A sua esposa, ela também no versículo 41 ao 45, ela exalta o nome do Senhor. A família agora fica avivada. Por quê? Porque reconheceu o poder de Deus na vida deles. Uma família que ela recebe o avivamento, ela volta a sacrificar por amor, ela volta a consagrar a vida ao Senhor. Nós queremos ver a nossa família na igreja, nós precisamos tomar o primeiro passo. Nós estamos muito frágeis. Não, eu vou sozinho, porque a salvação é individual. Mas a responsabilidade de ganhar sua família para Jesus é sua e minha. Vai demorar? Às vezes demora. Às vezes as pessoas vão ter que ver para depois crer. Enquanto você fala, eles não creem, né? Mas aí depois que vê para crer, eles podem então celebrar comigo e com você. Então uma família avivada, ela precisa, se você gosta de anotar, sacrificar por amor. Ela precisa consagrar ao Senhor e ela precisa louvar a Deus pela sua fidelidade. Não é um ato, é uma vida. Lembra do texto que nós lemos no início, Apocalipse capítulo 3? Uma igreja morna, uma igreja que ela já estava acostumada com a rotina. Vamos lá, é o culto, 6 horas da tarde, volto para casa. O GPS, vamos lá. Eu estudo terça-feira, só entrar no Zoom, fazer. E não busca, não tem um avivamento. Por quê? Porque não existe um jejum, não existe uma oração. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e eu falei com ela, o defeito das pessoas é andar somente em santidade. Santidade não traz avivamento. Santidade protege a sua vida, protege o que você tem, mas o que traz avivamento é eu e você começarmos a fazer, porque é nossa responsabilidade. Eu vou doar para minha família porque é minha responsabilidade. Eu vou falar só 3 pilares de uma família avivada aqui para nós orarmos: oração, palavra e vida com Deus. Esse tripé aqui, se estiver faltando a vida não funciona direito. Eu e você precisamos ter uma vida de oração. Mas eu não tenho vida de oração, por que as coisas ainda estão funcionando para mim, pastor? Porque tem alguém orando por você.
Uma vida de oração ela precisa ser ativa. A palavra oração aqui, ela está ligada a esse prostrar, adorar, ou seja, reconhecer o senhorio de Deus. Um avivamento no lar, ele começa na oração e não na discussão. Nós queremos vencer todas as guerras, apontando o dedo, falando, eu que estou certo, você está errado, eu falei para fazer. Viu? Você... Não sei se na sua casa acontece isso, mas às vezes tem pessoa que fala assim, eu falei, eu avisei. Aí joga na cara. Quem é que está certo, quem é que está errado? Não tem que ser essa a nossa discussão, tem que ser assim, como nós podemos fazer para resolver isso aqui? Alguém deu amém? A palavra de Deus, ela precisa ser lida não somente no nosso chá com Deus, porque no Brasil acabou, agora não tem o livro Café com Deus mais, é chá com Deus, porque o café está caro. A palavra de Deus, ela precisa ser lida diariamente. A palavra de Deus, ela precisa ser parte do nosso dia a dia. Eu lembro no jejum de Daniel, nos 21 dias, eu estava com o compromisso de mandar um áudio todo dia, e eu mandava pela manhã nos grupos da igreja, para a pessoa ter ali, né, um momento com Deus. Eu lia um versículo, eu falava um pensamento para a igreja, aí acabou os 21 dias e eu parei com o áudio. E aí algumas pessoas mandam mensagem, ô pastor, estava tão bom. Se eu mandar, rapaz, eu era encorajado todo dia de manhã. Por que você não continua mandando? Eu falei, porque se eu fizer isso, você entra em estagnação. Você não desenvolve. Você gostou? Então faz o mesmo. Vá lá ler um versículo e prepara um pensamento para você. E você ora ao Senhor ali. Então, às vezes, nós queremos que as pessoas façam para a gente aquilo que é responsabilidade nossa. E o terceiro ponto é, precisamos ser uma família cheia do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? Ser cheio do Espírito Santo é dominar tudo aquilo que está ali em Gálatas, no capítulo 5. Principalmente o último fruto que Paulo fala ali. Olha, você precisa ter domínio próprio. Porque nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é quem fala mais em língua dentro da igreja. Eu quero ver quem segura mais a língua dentro de casa. Quem segura mais a língua quando quer falar. Porque às vezes a pessoa entra dentro da igreja assim, você já viu aquela pessoa com terno, gravata até em cima assim, e o sapato enceradinho, e dando glória, mudando até a voz para falar, mas aí dentro de casa é um cavalo. Não consegue conversar com ninguém, não anda direito com os seus negócios. Então, tá bom, vai arrumar, bota uma gravatinha se você gosta e tal, mas que isso não seja somente a sua capa. Nós precisamos viver a essência ao invés da aparência. Isso que é ser cheio do Espírito Santo, meus amigos. É você orar e ter comunhão com aquele Deus que você quer morar a eternidade com Ele. Como assim que você não ora e fala que quer ir para o céu? Quer morar com Jesus? Se eu não converso com Ele todo dia, para que eu vou querer morar com Ele? Eu converso com a minha esposa todo dia. Espero que você esteja conversando aí com o seu esposo, sua esposa todo dia. Mas a última coisa que eu quero, o último texto que eu quero ler para você está em Efésios capítulo 5, versículo 9. Alguém deveria estar aqui no teclado já aqui. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim, olha, eu vou ler só essa partezinha. Encham-se do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que nós vamos vencer as batalhas. É assim que eu e você vamos vencer. É falando com as pessoas de forma amável. O avivamento no lar acontece quando as pessoas começam a saber comunicar uma com a outra. Quando eu começo a comunicar bem. E lembra, nós não estamos falando apenas de uma família biológica, aqui nós estamos falando da família espiritual. Saiba conversar com essa pessoa que está do seu lado. Saiba responder essa pessoa que às vezes vai chegar na carne falando com você. Esses dias eu estava em um grupo e eu estava lá ensinando um grupo, e aí eu precisei de chamar a atenção de uma pessoa, e depois eu cheguei em casa pensando que, olha, que maravilha, foi bênção e tal. Aí eu recebi uma carta desse tamanho assim de mensagem, de uma pessoa que tinha ficado chateada e blá blá blá. Eu estava ensinando. A pessoa foi contra um ensinamento, vamos colocar assim.
mandou uma carta, mas com as palavras mais baixas que você já viu. Aí eu olhei para aquela mensagem e falei, como que eu vou responder essa pessoa? Aí eu faço uma análise. É isso que eu quero que você faça. Sempre quando alguém te mandar uma mensagem ríspida ou te responder de forma desagradável, que você sabe que não é aquela pessoa, você conhece sua esposa, conhece sua esposa, você conhece seu amigo, você conhece sua amiga. Peraí, isso aqui não é ele. O que está acontecendo? Nunca me mandou uma mensagem assim? Aí você começa a avaliar. A primeira coisa que você olha é, como está a vida com Deus dessa pessoa? Ah, sim. Sim. Porque teve um dia que eu estava sentado e aí essa pessoa começou a falar e tal, vamos lá para resolver isso aqui. E aí sentamos num dia para resolver, né? Aí sabe quando a pessoa já senta no escritório assim, já respirando até de forma ofegante, parece que está até com a arma na cintura, já está preparado ali para te matar. Aí eu sentei, quer uma água? Não quero nada, só vim aqui para resolver isso. Amém, vamos orar. A primeira coisa que eu faço, oração de no mínimo 10 minutos. Porque aí você começa a constranger o espírito maligno que está tentando tomar a vida daquela pessoa. Depois dos 10 minutos de oração, quando você dizer o amém, aí você pergunta, o que foi mesmo que você veio aqui para a gente resolver? A pessoa fala assim, acho que, né, a gente precisa dominar a gente, sabe? Eu quero pedir desculpa aqui e tal. Foi isso que aconteceu. A pessoa começou a me pedir desculpa por algo que ela pensou que eu deveria pedir desculpa para ela. E não é uma questão de manipular nada, não. Porque se eu estiver errado, eu peço perdão. Se eu não estiver errado, eu peço perdão também, que eu não tenho problema com isso. Eu não quero saber quem é que está ganhando, quem está perdendo. Eu quero saber como que nós vamos resolver isso aqui. Se você tem orgulho, eu não tenho. Nós vamos pedir perdão e nós vamos resolver. Mas sabe o que acontece? Nós, hoje em dia, nós estamos querendo vencer. E às vezes quem vence é quem dá a vida. Quem vence é quem aguenta falar assim, desce daí e te salva. O Senhor não diz que o Senhor é o Messias? Por que o Senhor não desce dessa cruz aí e te salva? E Jesus, ele falou, eu conheço quem eu sou. Eu sei qual é a minha missão. E eu estou aqui é para abençoar vocês e não para te maltratar. Então o conselho que eu deixo para você, que é casado, que vai casar, até com seu amigo, no dia em que tiver uma discussão, fala assim, hoje na hora que você chegar do trabalho, nós vamos ter que sentar e resolver. Aí você já vem para casa falando assim, já sei, aquele pastor carequinho, que eu não esqueci o nome dele, ele falou que a gente deve orar. Eu nunca orei com essa pessoa, mas vou fazer agora. Quando a pessoa chegar, senta aí que nós vamos resolver. Aí a pessoa já chega já colocando as armas, né? Vai lá, pode vir que eu estou preparado. Aí você fala assim, vamos orar primeiro. E depois você me manda uma mensagem. Para ver como que foi a conversa. É esse avivamento que precisa partir nos nossos lares, meus irmãos. As minhas emoções, elas ficam assim, a flor da pele quando eu falo disso, sabe por quê? Porque nós precisamos parar de brigar por pouca coisa e orar para que o Senhor venha encher a nossa casa com coisas diferentes. Será que você pode ficar de pé? Porque eu quero te ajudar hoje a iniciar essa oração. Hoje é dia de avivamento nos nossos corações. Deus vai começar a avivar o meu coração, o seu coração nessa noite, para que quando nós chegarmos lá fora e nós encontrarmos pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, pessoas que estão prontas para brigar, pessoas que estão prontas para dar uma mal resposta, você já sabe o que você vai fazer. Você vai falar, peraí, meu devocional, check, está em dia. Meu tempo com Deus, check, fiz a minha oração hoje. A palavra, eu li, foi um versículo só, mas eu li. Está aqui, então agora eu posso conversar com essa pessoa. Agora, se você não orou, se você não teve o tempo com Deus, adia aquela conversa. Fala, tem como a gente conversar amanhã? Porque hoje eu tomei na carne. Se eu for hoje, eu vou pro ringue com você. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos indo pro ringue com o nosso cônjuge, e sabe quem é a plateia? Satanás e seus demônios. Lá,
brigando com a esposa. Vem cá, vai ser bonito isso aqui. Ele e a esposa, mas não era para ser um, aquele lá de cima lá não falou que era para ser um. Mas eles não entenderam isso não, vamos ver o que vai acontecer. Que isso? Teria que ser eu e a minha esposa dando a mão e... Vem cá, esposa, vem cá em cima, vamos fazer esse ato profético aqui, vamos orar junto. Eu e a minha esposa deveríamos dar as mãos e falar assim: nós vamos lutar juntos contra toda essa plateia que está querendo aplaudir a queda do nosso relacionamento. Mas hoje, se você está do lado da sua esposa, segura na mão dela como eu vou segurar na minha aqui. E se você é jovem e está aqui, lembre disso, guarde no seu coração. Não lute contra aquelas pessoas que estão querendo taxar você, colocar em você um rótulo. Saiba quem você é em Cristo. Lá, está indo na igreja, mas está vivendo dessa forma. Está indo na igreja, mas não faz. Deixa as pessoas falar. Viva o seu testemunho e vai falar mais alto. Então, se você é jovem aí, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar tanto por você, quanto para cada casamento aqui, cada lar aqui. E nessa noite, fechando essa série, eu quero orar para avivamento dentro dos nossos lares. Avivamento dentro de nós. Porque às vezes, talvez está passando no seu coração assim: esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio de igreja não era para mim também há alguns anos atrás. Até eu reconhecer, aleluias, que sozinho nós quebramos muito a cara. E nós precisamos de instruções daquele que criou todas as coisas. Que privilégio você tem, que privilégio eu tenho. Você não tem tudo o que você quer, você ainda tem algumas orações não respondidas, mas sabe o que você tem? O privilégio de ouvir, o privilégio de carregar o Espírito de Deus dentro de você. Aquele que estava no princípio, aquele que criou todas as coisas, falando com você. Olha como nós somos privilegiados. Alguém que não merecia nada, agora falando com o Criador do Universo, recebendo instruções de como viver melhor essa vida que Ele próprio preparou. Por isso agora, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, a tua cobertura sobre as famílias, a tua cobertura sobre os jovens que aqui estão, Senhor. Não deixe eles se venderem. Não deixe, Senhor, eles tentarem se moldar ao padrão do mundo apenas para satisfazer uma geração que já perdeu o contato contigo. Vamos manter a nossa santidade, mas nós vamos manter a nossa busca. Nós vamos manter a nossa consagração ao Senhor. Por isso agora nós consagramos cada casal aqui, cada família, cada jovem, cada vida aqui presente, Senhor. Somos teus. Proteja a nossa mente e o nosso coração de ser bombardeado pelas coisas aí fora. O mundo tenta bombardear a nossa mente a semana inteira, para no domingo nós sairmos daqui da mesma forma que nós entramos. Mas hoje é um dia diferente, onde nós sairemos daqui com a nossa vitória nas mãos. Não porque nós viemos aqui buscar algo terreno, mas porque nós sabemos que investir no reino, aleluias, investir no reino é ter acumulado nas mansões celestiais aquilo que esse mundo não pode dar. Enquanto você serve, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto você sacrifica para chegar na casa do Senhor, Ele é aquele que sonda o seu coração. Ele está trazendo um avivamento para a nossa casa neste momento. Ele está trazendo um avivamento para os nossos corações nesse momento. E eu vejo a ansiedade saindo, aleluia. Não mais crise de ansiedade. Eu vejo agora a depressão deixando alguns casais, o conformismo deixando, aleluia. Seu casamento vai receber um avivamento nessa noite, porque o Espírito Santo está aqui falando aos nossos corações. Não é para ser assim. É necessário sacrificar. Eu não estou sentindo, pastor. Sacrifica sem sentir, porque Jesus não esperou sentir de morrer numa cruz. Ele decidiu morrer numa cruz. Decida nessa noite a sacrificar por viver uma vida pautada na palavra de Deus.
Todos com os olhos fechados, eu quero te dar essa oportunidade. Todos com os olhos fechados. Se hoje é um dia que você decidiu, no seu coração, entregar sua vida para o Senhor e falar: eu quero a partir de hoje a viver uma vida pautada na palavra de Deus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus hoje e servir a Ele. Eu quero iniciar esse relacionamento com o Senhor hoje. Se é você, eu queria que você, ou sozinho ou com a sua parceira, levantasse a sua mão agora para mim te ver. Todos com os olhos fechados. Eu só preciso te ver para me orar por você. Você que deseja iniciar um relacionamento hoje com o Senhor Jesus, levante a sua mão para me ver. Amém. Você que hoje o Senhor falou ao seu coração e você precisa desse avivamento no seu coração, porque você já estava sentindo frio, você já estava sentindo que você já estava fazendo por obrigação, e você hoje reconhece que você precisa de um avivamento no coração. Todos com os olhos fechados, só levante a sua mão para mim saber onde você está. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, cada vida diante de Ti. Consagramos, ó Pai, ao Senhor. Levantamos um altar de adoração agora, porque aqui manifestou a presença de Deus transformadora. Por isso eu te peço, ó Pai, que essa semana seja uma semana diferente, que essa semana seja uma semana de bênçãos nas nossas vidas, e que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, que nós possamos sair daqui falando de forma diferente, que nós possamos sair daqui crendo naquilo que é impossível aos olhos humanos. Para Deus nada é impossível. Coloque no altar dele nessa noite a sua impossibilidade e ele vai responder. Aleluia. Deus está fazendo maravilhas no nosso coração nessa noite. Isso, respira na presença dele. Respire na presença dele. Te entregamos tudo nessa hora, Pai. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que precisamos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa hora. Receba o renovo espiritual na sua vida agora, em nome de Jesus. Que as escamas caiam em nome de Jesus. Que o véu caia em nome de Jesus. E que nós possamos começar a ver aquilo que pela fé nós podemos ver. Isso que é fé, é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Comece a ver pela fé a transformação que você tanto deseja. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua presença gloriosa que está aqui e invadindo essa telinha e inundando os corações de quem nos assiste, quem nos escuta através do podcast. Eu te peço que nesse momento um avivamento interior comece a ser causado em nossas vidas. Não vamos nos dobrar a esse mundo. Não vamos nos dobrar à agenda desse mundo. Nós somos uma família que foi constituída pelo Senhor. A família da fé. E a família da fé precisa orar. A família da fé precisa aprender a palavra. A família da fé precisa viver em adoração. Isso é ser igreja. Nos ensine essa semana a ser igreja. Que cada um aqui possa encontrar um grupo pequeno para participar essa semana, para que nós possamos edificar a nossa fé. Assim nós oramos em gratidão a Ti. Levante as suas mãos se você puder. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um aqui presente. E se você crê, diga um amém bem forte. Segura sua bênção aí.